Você já se perguntou como alguém pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus e, ao mesmo tempo, cometer um dos pecados mais chocantes registrados nas Escrituras? Como é possível que um rei ungido, um salmista que conhecia a presença divina de forma tão íntima, pudesse planejar friamente o assassinato de um de seus soldados mais leais para encobrir um adultério? E mais ainda, como esse mesmo homem, depois de tudo isso, continua sendo referência de arrependimento genuíno e se torna ancestral direto do Messias. O que você está prestes a descobrir vai além de uma lição sobre perdão. É uma revelação sobre como Deus transforma abismos em alicerces, feridas em testemunhos e pecadores arrependidos em portadores de sua própria sabedoria. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta história milenar que arqueólogos, historiadores e teólogos continuam estudando até hoje, encontrando camadas cada vez mais profundas de significado. Estamos prestes a mergulhar no episódio mais controverso e, paradoxalmente, mais revelador da vida de Davi. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua compreensão sobre queda, restauração e o caráter incompreensível da graça divina. Vamos ao contexto histórico que torna tudo ainda mais impressionante. Estamos no ano aproximadamente 990 a.C. Jerusalém, a cidade que Davi conquistou e transformou em capital de Israel, localizava-se estrategicamente sobre colinas a cerca de 800 metros acima do nível do mar, numa região que hoje conhecemos como Cidade Velha. Arqueólogos descobriram que os palácios reais daquela época eram construídos nos pontos mais altos, permitindo que o rei observasse toda a cidade. Essa informação geográfica é crucial para entendermos o episódio de 2 Samuel, capítulo 11. Era primavera, a época em que os reis costumavam sair para a guerra. Historiadores explicam que as campanhas militares no Oriente Próximo Antigo seguiam o calendário agrícola. Após a colheita, quando havia provisões suficientes e as estradas não estavam enlameadas pelas chuvas de inverno, os exércitos marchavam. Mas Davi, pela primeira vez em sua carreira como rei guerreiro, ficou em Jerusalém. Ele enviou Joabe, seu comandante, e todo o exército para sitiar Rabá, capital dos Amonitas, localizada a aproximadamente 60 quilômetros a leste de Jerusalém, uma jornada de cerca de 2 dias naquela época. Antropólogos culturais revelam que, naquela sociedade, o rei que não liderava suas tropas em batalha quebrava um código fundamental de honra e liderança. Davi não estava apenas descansando, ele estava fora de seu propósito, fora de seu lugar, fora de sua proteção espiritual. E é aqui que a história toma seu rumo trágico. Numa tarde, ao levantar-se de sua cama, Davi passeava pelo terraço do palácio. A palavra hebraica usada para passeava é halak, que significa literalmente andar de um lado para o outro sem direção definida. Não era uma caminhada com propósito, era o vagar de alguém entediado, inquieto, espiritualmente vulnerável. Do terraço, ele viu uma mulher se banhando. Especialistas em arquitetura antiga explicam que as casas comuns ficavam abaixo do palácio real, e os banhos de purificação ritual eram realizados em pátios internos, geralmente à tarde, quando o calor era mais intenso. Batseba não estava se expondo deliberadamente. Ela estava cumprindo um ritual de purificação após seu período menstrual, conforme determinava a lei de Moisés em Levítico capítulo 15. Ela estava sendo obediente à Torá. Mas Davi, de sua posição elevada, invadiu com os olhos aquilo que não lhe pertencia. A descrição bíblica é direta e perturbadora. Davi mandou perguntar quem era a mulher. A resposta veio com 3 informações cruciais que deveriam tê-lo detido imediatamente. Ela era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu.
Eliã era um dos 30 valentes de Davi. Seus guerreiros de elite mencionados em 2 Samuel, capítulo 23. Urias, cujo nome em hebraico Uriá significa Yahweh é minha luz, era heteu de origem, mas havia se convertido à fé em Yahweh e se tornado um dos soldados mais leais de Israel. Naquele exato momento, Urias estava arriscando sua vida no campo de batalha, lutando pelas causas do rei que estava prestes a trair sua confiança da forma mais vil. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela compreensão da natureza humana. Davi não foi levado por uma paixão repentina incontrolável. O texto hebraico mostra uma sequência deliberada de ações. Ele enviou mensageiros, mandou trazê-la, possuiu-a. Cada verbo indica escolha, planejamento, uso de poder e autoridade para satisfazer desejo. Não foi fraqueza momentânea, foi abuso de poder premeditado. E aqui está algo que arqueólogos e historiadores do direito antigo confirmam. Numa sociedade onde o rei tinha poder absoluto, Batseba não estava em posição de recusar. Quando o rei ordenava, súditos obedeciam. O pecado de Davi não foi apenas adultério. Foi violação de confiança, abuso de autoridade e exploração de alguém vulnerável. As semanas passaram. A guerra continuava em Rabá. E então chegou a mensagem que Davi temia. Estou grávida. Para entendermos a gravidade, precisamos saber que naquela época, uma mulher casada grávida, cujo marido estava ausente por meses, enfrentaria a acusação de adultério, crime punível com apedrejamento público, segundo Deuteronômio, capítulo 22. Davi não estava apenas em risco de exposição. Batseba estava em risco de morte. E o que faz o homem segundo o coração de Deus? Ele tenta encobrir. Primeira tentativa. Davi manda buscar Urias do campo de batalha, sob pretexto de obter notícias da guerra. O plano era simples e cruel. Se Urias dormisse com sua esposa, todos pensariam que o filho era dele, mas Urias, íntegro e leal, recusa-se a ir para casa. Ele dorme à porta do palácio com os servos. Sua resposta a Davi é uma das declarações mais nobres e, ao mesmo tempo, mais devastadoras das Escrituras. A arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo aberto. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Especialistas em ética militar antiga explicam que soldados em campanha frequentemente faziam votos de consagração, incluindo abstinência sexual, como forma de dedicação completa à batalha. Urias estava vivendo segundo um código de honra que Davi havia abandonado. O contraste é brutal. O soldado humilde demonstra integridade que o rei ungido perdeu. A palavra hebraica que Urias usa, shayei, pela tua vida, era uma forma solene de juramento. Ele estava dizendo: eu nunca trairia meus companheiros que estão arriscando suas vidas enquanto eu desfruto de conforto. Ironicamente, enquanto jurava lealdade a Davi, não sabia que Davi já havia traído sua confiança da pior maneira possível. Segunda tentativa, Davi convida Urias para jantar e deliberadamente o embriaga, esperando que, sob efeito do álcool, ele fosse para casa e dormisse com a esposa. Mas mesmo embriagado, Urias mantém sua integridade. Ele dorme novamente à entrada do palácio. Antropólogos culturais revelam que essa recusa repetida torna Urias uma figura quase sobre-humana na narrativa, um contraste gritante com a decadência moral de Davi. O rei está cada vez mais desesperado, o encoberto está prestes a ser exposto, e é então que Davi cruza a linha final. Se não pode enganar Urias, ele o eliminará. Pela manhã, Davi escreve uma carta. E aqui está um detalhe que historiadores consideram uma das ironias mais cruéis da literatura antiga.
Ele entrega a carta selada nas mãos do próprio Urias para ser levada a Joabe. Urias, o soldado leal, carrega sua própria sentença de morte sem saber. A carta é curta e assassina. Ponde Urias na frente da batalha mais renhida e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Arqueólogos descobriram cartas reais da mesma época em tábuas cuneiformes em outras civilizações do Crescente Fértil, e o estilo de Davi é típico de decretos reais que não admitiam questionamento. Joabe obedeceu. Colocou Urias num ponto onde sabia que os melhores guerreiros inimigos estavam posicionados. Quando os amonitas atacaram, Joabe ordenou recuo estratégico, deixando Urias e alguns outros soldados expostos. Urias morreu em combate como herói de guerra. Mas todos os envolvidos sabiam a verdade. Foi execução disfarçada de baixa de combate. O relatório militar que Joabe enviou a Davi é uma obra-prima de código. Ele inclui detalhes desnecessários sobre como se aproximaram demais das muralhas, sabendo que Davi entenderia a mensagem cifrada, e termina com a frase-chave: também morreu Urias, o heteu. Davi responde com frieza calculada: não te pareça isso mal aos teus olhos, porque a espada tanto consome um como o outro. Para aquela sociedade, onde honra e lealdade eram os pilares que mantinham o reino unido, o que Davi fez não era apenas pecado espiritual. Era traição política, quebra do código de honra entre rei e súdito, comandante e soldado. Após o período de luto obrigatório de 7 dias, costume documentado em textos antigos do Oriente Próximo, Davi mandou buscar Batseba e a tomou por esposa. O texto bíblico encerra o capítulo 11 com uma frase devastadora: porém, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Durante aproximadamente 1 ano, Davi viveu com o segredo. Ele continuou governando, adorando, oferecendo sacrifícios. Aparentemente, estava tudo bem. Mas o Salmo 32, que muitos estudiosos acreditam ter sido escrito sobre esse período, revela o tormento interno. Enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Médicos modernos que estudam o texto bíblico explicam que os sintomas descritos por Davi, ossos que se consomem, gemidos constantes, secura como de verão, são consistentes com depressão severa, ansiedade crônica e doenças psicossomáticas resultantes de culpa não resolvida. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto descobertas sobre psicologia humana confirmam que pecado não confessado destrói a pessoa por dentro, mesmo quando está escondido dos outros. Deus vê e Deus age. Entra em cena Natã, o profeta. Historiadores explicam que profetas no Israel antigo tinham papel único entre todas as nações do Oriente Próximo. Enquanto em outras culturas os videntes apenas confirmavam as vontades dos reis, os profetas de Israel confrontavam até mesmo os mais poderosos em nome de Yahvé. Natã tinha essa autoridade moral e espiritual. E ele usou uma estratégia que mudaria para sempre a forma como entendemos confronto espiritual. Natã não chegou acusando diretamente. Ele contou uma parábola. Especialistas em retórica antiga explicam que parábolas eram ferramentas pedagógicas poderosas, porque faziam o ouvinte chegar à conclusão por conta própria. Natã descreveu 2 homens, um rico, com muitas ovelhas e bois, outro pobre, que tinha apenas uma cordeirinha. A descrição da relação do homem pobre com a ovelha é tocante. E a criou, e juntamente com ele e com seus filhos cresceu. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Então vem o conflito da história. O homem rico recebe um visitante. Em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, ele toma à força a única ovelha do pobre para preparar o banquete.
Antropólogos culturais revelam que naquela cultura, hospitalidade era sagrada, mas tomar propriedade alheia para cumprir obrigações de hospitalidade era considerado uma das maiores desonras. A reação de Davi foi imediata e furiosa. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ironia profunda. Davi pronuncia sentença justa sobre si mesmo sem saber. A lei de Moisés, em Êxodo capítulo 22, exigia que quem roubasse uma ovelha restituísse 4 vezes o valor. Davi conhecia a lei. Ele sabia julgar com justiça, mas não conseguia ver seu próprio pecado. E então vem uma das frases mais poderosas e aterrorizantes de toda a Escritura. Natã aponta o dedo para Davi e declara: Tu és o homem. 4 palavras em português, 2 em hebraico. Atá Haish. Você é o homem. Todo o artifício retórico desmorona. A parábola se transforma em espelho, o juiz se torna réu, e Davi, confrontado pela verdade, não tem para onde fugir. Mas aqui está algo que teólogos ao longo dos séculos têm destacado. Natã não veio destruir Davi. Ele veio como instrumento da misericórdia divina, porque Deus poderia ter simplesmente executado o julgamento. Ele poderia ter tirado o reino de Davi imediatamente como fez com Saul. Mas ele enviou um profeta primeiro. Ele ofereceu confronto antes de consequência. Ele criou espaço para arrependimento. Natã então detalha o pecado. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. A acusação é precisa e devastadora. Não há espaço para negação ou racionalização. E Natã continua, expondo não apenas o ato, mas o coração por trás do ato. Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Para entendermos o peso dessa acusação, precisamos saber que na cultura do Oriente Próximo Antigo, reis eram vistos como representantes dos deuses na terra. Quando Davi pecou, ele não apenas quebrou leis morais, ele traiu o Deus que o escolheu, protegeu, elevou e abençoou abundantemente. A palavra hebraica usada para desprezaste é bazá, que carrega o sentido de tratar com desprezo, considerar sem valor. Davi tratou a palavra de Deus como se não tivesse valor. Ele trocou a glória de servir ao Deus vivo pela gratificação momentânea de desejos carnais. As consequências anunciadas por Natã são terríveis. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Historiadores que estudaram a vida de Davi confirmam que, daquele ponto em diante, sua família foi marcada por violência. Seu filho Amnon violou Tamar. Absalão matou Amnon e depois se rebelou contra o próprio pai. Adonias tentou usurpar o trono. A espada profetizada de fato nunca se afastou da casa de Davi, mas a consequência mais imediata e dolorosa seria a morte do filho que nasceria de Batseba. E aqui chegamos ao momento que define tudo. A resposta de Davi a Natã é curta, direta, sem desculpas ou justificativas. Pequei contra o Senhor. Apenas 3 palavras em hebraico. Shatati la Yahweh. Pequei contra Yahweh. Especialistas em linguística hebraica explicam que o verbo shata significa literalmente errar o alvo, desviar-se do caminho correto. Mas Davi não diz apenas pequei. Ele identifica contra quem pecou, contra o Senhor. Ele poderia ter mencionado Urias, Batseba, o povo, o exército.
Mas ele entende que, em última análise, todo pecado é uma ofensa contra Deus. A resposta de Natã é imediata. Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Teólogos ao longo da história têm se maravilhado com a rapidez do perdão divino. Não houve ritual elaborado. Não houve período de penitência prolongado. Houve reconhecimento do pecado e houve perdão. Mas, e este é um mas crucial, houve também consequências. O filho morreria. A espada não se apartaria de sua casa. Porque Deus perdoa o pecador, mas não anula as consequências naturais e sociais do pecado. Esta é uma verdade que muitos confundem. Perdão não é ausência de consequências. Perdão é restauração de relacionamento apesar das consequências. Após o confronto com Natã, Davi compôs o que muitos consideram o salmo mais profundo sobre arrependimento genuíno em toda a literatura humana, o Salmo 51. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos analisar não apenas o que ele diz, mas como ele diz. O título do salmo contextualiza: quando o profeta Natã veio ter com ele depois de Davi ter possuído Batseba. Este não é um salmo teórico sobre pecado e perdão. É o grito de um homem destruído por suas próprias escolhas, confrontado com a magnitude de sua queda. O salmo começa com um clamor desesperado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A palavra traduzida como misericórdia é chesed em hebraico, um termo que não tem equivalente exato em português. Linguistas explicam que chesed combina amor leal, bondade constante, compromisso inabalável e graça imerecida. Davi não está apelando para seus méritos, ele está apelando para o caráter imutável de Deus. Ele usa 3 palavras diferentes para seu pecado no versículo 2. Transgressões, pecha, rebelião deliberada, iniquidade, avon, culpa moral profunda, e pecado, chatat, erro, desvio. Ele está dizendo: de todos os ângulos possíveis, eu errei. Mas é no versículo 4 que Davi faz a declaração mais surpreendente. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Espere um momento. Davi não pecou contra Urias? Contra Batseba? Contra o bebê que morreria? Contra Israel? Como pode dizer que pecou somente contra Deus? Teólogos explicam que Davi não está negando o dano horizontal que causou. Ele está reconhecendo a dimensão vertical de todo o pecado. Sim, ele feriu pessoas. Mas a ofensa suprema foi contra o Deus Santo que lhe deu tudo. Esta é a essência do arrependimento verdadeiro. Reconhecer que por trás de toda quebra de relacionamento humano, há uma quebra de relacionamento com Deus. O versículo 5 revela outra camada de compreensão. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está culpando seus pais ou transferindo responsabilidade. Ele está reconhecendo a doutrina que teólogos mais tarde chamariam de pecado original, a natureza humana caída herdada desde Adão. Especialistas em teologia sistemática explicam que este versículo estabelece uma verdade fundamental. Todos nascemos com inclinação para o pecado. Davi está dizendo: eu não deveria estar surpreso por ter caído. Minha natureza é corrompida desde o início. Mas essa confissão não é desculpa. É reconhecimento de necessidade de transformação que vem somente de Deus. Então chegamos ao coração do Salmo, aos versículos que revelam o que Deus realmente deseja. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. A palavra hisopo é uma referência direta à Páscoa, quando o sangue de cordeiro era aplicado nas portas, usando ramos de hisopo, conforme Êxodo capítulo 12.
Arqueólogos identificam o isopo como uma planta aromática da família do orégano, comum na região. Mas o significado vai além do botânico. Davi está invocando a linguagem da expiação sacrificial. Ele entende que apenas o sangue pode purificar pecado. Séculos depois, esta imagem encontraria cumprimento pleno em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 10 contém a súplica mais importante do Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A palavra cria em hebraico é bara, o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para descrever a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Linguistas explicam que bara é usado exclusivamente para a ação divina criativa, nunca para a ação humana. Davi está reconhecendo que ele não pode reformar a si mesmo. Não pode melhorar gradualmente. Ele precisa de um milagre criativo, de uma intervenção divina que o refaça do zero. Este é o DNA da verdadeira conversão cristã. Reconhecer que precisamos ser refeitos por Deus, não apenas melhorados por nosso próprio esforço. Mas o versículo seguinte revela o verdadeiro terror no coração de Davi. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Para entendermos o peso desta súplica, precisamos lembrar que Davi havia testemunhado o que aconteceu com Saul. Ele viu quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, conforme 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ele viu Saul tornar-se um homem atormentado, paranoico, destrutivo, incapaz de ouvir a Deus. Davi está dizendo: Deus, tire minha vida, tire meu reino, tire minha reputação, mas não retire sua presença. Não me abandone à escuridão espiritual em que Saul viveu. Esta é uma das distinções mais profundas entre Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para tarefas específicas e podia se retirar. Após Pentecostes, conforme prometido por Jesus em João capítulo 14, o Espírito habita permanentemente em todo crente verdadeiro, mas o coração da súplica permanece relevante. Não queremos apenas salvação do inferno, queremos a presença de Deus. O maior castigo não é consequência externa, é ausência de comunhão com o Criador. O versículo 13 marca uma virada dramática no Salmo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui está o segredo esquecido que dá título a esta mensagem. Davi entende que seu pecado confessado, perdoado e transformado pode se tornar instrumento de restauração para outros. Ele não está dizendo que vai ensinar teologia abstrata. Ele vai ensinar transgressores, pessoas que, como ele, caíram. E vai ensinar a partir de experiência pessoal, com a graça transformadora de Deus. Psicólogos cristãos modernos explicam que esta é a base de todo o ministério de restauração eficaz. Feridos curados, ajudando feridos ainda sofrendo. O Salmo 51 termina com uma declaração revolucionária sobre o que Deus verdadeiramente deseja. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Para a cultura da época, isto era chocante. O sistema sacrificial era o coração da adoração israelita. O templo funcionava diariamente com sacrifícios de animais. Mas Davi, inspirado pelo Espírito, revela uma verdade que seria plenamente desenvolvida pelos profetas posteriores, como Oséias e Isaías. Deus deseja mais que rituais externos. Ele deseja transformação interna. A palavra quebrantado em hebraico é shabar, que significa literalmente despedaçado, arruinado, destruído completamente. Deus não despreza corações perfeitamente apresentáveis. Ele acolhe corações despedaçados que reconhecem sua total dependência da graça divina.
Agora precisamos abordar uma das partes mais dolorosas da história, a morte do filho de Davi e Batseba. O texto de 2 Samuel, capítulo 12, é brutal em sua honestidade. Feriu, pois, o Senhor a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Aqui encontramos um dos grandes desafios teológicos das Escrituras. Por que uma criança inocente pagaria por pecados que não cometeu? Teólogos ao longo de séculos lutaram com esta questão. A resposta bíblica não resolve completamente o mistério do sofrimento, mas oferece perspectivas cruciais. Primeiro, o texto deixa claro que a consequência foi anunciada e explicada por Natã, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. O pecado de Davi não foi privado. Ele era rei, representante de Deus perante a nação e as nações vizinhas. Seu pecado trouxe escândalo público que dava munição para inimigos de Israel zombarem do Deus de Israel. Antropólogos culturais explicam que, em culturas de honra e vergonha, como a do Oriente Próximo Antigo, a reputação pública tinha peso imenso. O pecado de Davi manchou não apenas sua própria imagem, mas a percepção de Yahvé entre os povos. Segundo, e isto é crucial, a morte da criança não foi vingança divina, mas consequência natural vivendo em um mundo caído, onde pecados de pais afetam filhos, onde ações têm repercussões, onde vivemos em comunidade e não em isolamento. Teólogos da Teodiceia, o estudo da justiça de Deus diante do sofrimento, argumentam que Deus permitiu esta consequência terrível como demonstração da seriedade do pecado e como proteção para a própria criança, que, caso crescesse, carregaria o estigma social de ter nascido de adultério e assassinato numa cultura que não esqueceria nem perdoaria facilmente. A resposta de Davi à doença da criança foi intensa. Ele jejuou, passou a noite prostrado no chão, recusou comida. Os anciãos da casa tentaram levantá-lo, mas ele não quis. Por 7 dias, ele intercedeu desesperadamente pela vida do filho. Mas no 7º dia, a criança morreu. Os servos temiam contar a Davi, pensando que ele faria algo violento contra si mesmo. Mas quando Davi percebeu os sussurros, perguntou diretamente: "Morreu a criança?" E eles responderam: "Morreu." O que Davi fez a seguir surpreendeu e confundiu todos ao seu redor. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Os servos não entendiam. Enquanto a criança estava viva, Davi jejuava e chorava. Agora que havia morrido, ele se levantava, adorava e comia. A explicação de Davi revela uma maturidade espiritual profunda. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: "Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim." Psicólogos do luto que estudam este texto ficam impressionados com a saúde emocional de Davi neste momento. Ele não negou a dor. Ele intercedeu intensamente enquanto havia esperança. Mas quando a morte veio, ele não ficou preso em desespero paralisante. Ele aceitou o que não podia mudar e se voltou para Deus em adoração. A frase "eu irei a ela" carrega uma das primeiras referências bíblicas claras à vida após a morte e à esperança de reencontro. Davi tinha certeza de que veria seu filho novamente na eternidade. Esta não era a despedida final, era a separação temporária. Mas aqui vem algo que arqueólogos e teólogos consideram um dos detalhes mais extraordinários de toda a narrativa. E consolou Davi a Batseba, sua mulher, e a possuiu, e deu à luz um filho, e lhe chamou Salomão, e o Senhor o amou.
e enviou pela mão do profeta Natã, e lhe pôs o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Vamos desempacotar a profundidade disto. Primeiro, Davi consolou Batseba. Esta é a primeira vez que o texto menciona a consideração emocional de Davi para com ela. Nas interações anteriores, ela foi objeto de desejo e depois peça em um jogo de encobertamento. Agora, Davi age como marido verdadeiro, compartilhando a dor, oferecendo consolo. Segundo, nasce outro filho, e o nome dado por Davi é Salomão, do hebraico Shelomó, que vem da raiz Shalom, paz, completude, restauração. Após toda a violência, traição e morte, Davi chama o filho de paz. Mas há mais. Deus envia o profeta Natã, o mesmo profeta que confrontou Davi com uma mensagem específica. Deus amava a criança, e Deus lhe dá um segundo nome, Jedidias, que significa amado do Senhor. Linguistas hebraicos explicam que este nome é formado por Yedid, amado, querido, e Yah, forma abreviada de Yahweh, literalmente, querido de Yahweh. Pense na magnitude desta graça. Do relacionamento que começou com adultério, abuso de poder e assassinato, Deus traz uma criança que Ele mesmo declara que ama e chama de meu querido. Esta é restauração em nível divino. Deus não apenas perdoa, Ele reconstrói. Ele transforma vergonha em honra, tragédia em testemunho, ruínas em fundamento para algo novo e santo. E Salomão não seria apenas mais um filho de Davi. Ele seria o rei que construiria o templo, escreveria Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, e seria o ápice da monarquia israelita em termos de sabedoria, riqueza e influência internacional. Mas há uma camada ainda mais profunda, uma dimensão messiânica que muitos perdem. Quando chegamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, encontramos a genealogia de Jesus Cristo. E no versículo 6, Mateus faz algo extraordinário. Ele menciona: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão de Batseba, que foi mulher de Urias. Todas as outras mulheres na genealogia são mencionadas pelo nome, mas Batseba é identificada como de Batseba, que foi mulher de Urias. Por quê? Teólogos explicam que Mateus deliberadamente preserva a memória do escândalo. Ele não encobre, ele não sanitiza. Ele deixa claro: o Messias veio através de uma linhagem marcada por pecado, falha humana e graça divina. Este é o Evangelho nas entrelinhas do Antigo Testamento. Jesus não veio de uma linhagem imaculada de santos perfeitos. Ele veio através de Judá e Tamar, que cometeram incesto, através de Raabe, que era prostituta, através de Rute, que era moabita, povo nascido de incesto entre Ló e sua filha, através de Davi e Batseba, adultério e assassinato. A linhagem messiânica está repleta de escândalos, e isto não é acidente, é revelação do caráter de Deus. Ele não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Ele não espera a perfeição para iniciar sua obra redentora. Ele trabalha através de pessoas quebradas, falhas, pecadoras que se voltam para ele em arrependimento e fé. O apóstolo Paulo, mais tarde, escreveria em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não que todas as coisas sejam boas. Adultério não é bom. Assassinato não é bom. Mas Deus, em sua soberania incompreensível, trabalha mesmo através do mal humano para trazer propósitos redentores. O pecado de Davi não foi necessário para o plano de Deus, mas a graça de Deus foi suficiente para incorporar até mesmo as consequências do pecado de Davi em seu plano messiânico maior. Agora precisamos olhar para o restante da vida de Davi através da lente da transformação. Davi não voltou a ser o mesmo homem que era antes do episódio com Batseba. Ele se tornou algo diferente.
Os salmos escritos após este período carregam uma profundidade de compreensão sobre graça, perdão e fragilidade humana que não aparecem nos salmos anteriores. Davi, o guerreiro confiante que matou Golias, tornou-se Davi, o homem quebrantado que entendia sua absoluta dependência de Deus. Estudiosos da literatura sapiencial bíblica notam que há uma mudança de tom nos salmos davídicos que podem ser datados após o incidente com Batseba. Há menos autoconfiança, mais humildade, mais consciência da misericórdia divina. Quando seu filho Absalão se rebelou e tentou tomar o trono, forçando Davi a fugir de Jerusalém descalço e chorando, subindo o Monte das Oliveiras, ele não respondeu com a fúria vingativa que marcou sua juventude. Ele aceitou como possível disciplina divina. Quando Simei o amaldiçoou e jogou pedras nele durante a fuga, e Abisai quis matar Simei, Davi respondeu: deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe disse. Pode ser que o Senhor olhe para a minha angústia e que o Senhor me pague com bem a sua maldição deste dia. Este é Davi transformado. Ele não presumia merecer melhor tratamento. Ele confiava na misericórdia de Deus, não em seus próprios méritos. Especialistas em desenvolvimento de caráter espiritual explicam que sofrimento e falha, quando processados adequadamente através de arrependimento genuíno e encontro com a graça divina, produzem profundidade de caráter que não pode ser alcançada por nenhum outro meio. Davi se tornou mais compassivo, mais consciente de suas próprias limitações, mais dependente de Deus, mais capaz de perdoar outros, porque havia experimentado perdão pessoal tão profundo. Esta é a diferença entre Davi e Saul. Ambos pecaram gravemente, mas quando confrontado pelo profeta Samuel, Saul fez desculpas, culpou outros, tentou justificar-se. Quando confrontado por Natã, Davi disse simplesmente: pequei contra o Senhor. O Salmo 103, atribuído a Davi, parece ser reflexão madura sobre a natureza do perdão divino experimentado pessoalmente. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Astrônomos que estudam este texto notam a precisão poética da imagem, quanto está longe o Oriente do Ocidente. Diferentemente de Norte e Sul, que têm pontos definidos, Polo Norte e Polo Sul, Oriente e Ocidente são direções infinitas que nunca se encontram. Não importa quão longe você vá para o leste, sempre haverá mais leste. O mesmo para o oeste. Davi está dizendo que Deus remove nossas transgressões numa distância infinita, irreversível, permanente. Isto não é apenas perdão legal. É remoção completa da barreira que o pecado criou entre nós e Deus. E a comparação com o pai que se compadece de filhos é profundamente pessoal. Davi teve muitos filhos, ele experimentou a dor de perder filhos, ele sabia como o coração de pai ama mesmo quando filhos decepcionam. E ele está dizendo: assim é Deus conosco, não porque merecemos, mas porque ele é pai. A frase "ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó", ecoa Gênesis capítulo 2, quando Deus formou o homem do pó da terra. Deus não tem expectativas irrealistas sobre capacidades humanas. Ele sabe que somos fracos, vulneráveis, propensos ao erro. E ainda assim Ele nos ama, nos redime, nos transforma. Agora vamos conectar tudo isso diretamente com você que está ouvindo esta mensagem neste momento. Qual é o seu Urias? Qual é o pecado que você cometeu que parece grande demais para ser perdoado?
Qual é a área de sua vida onde você falhou de forma tão devastadora que não consegue imaginar como Deus poderia ainda ter um propósito para você? Qual é o erro que você continua revivendo em sua mente, preso em ciclos de vergonha e autocondenação? Deixe-me te dizer algo com a autoridade das Escrituras que acabamos de explorar em profundidade. Deus não está surpreso com seu pecado. Ele não está chocado. Ele não está considerando rejeitar você. Se ele pode perdoar adultério, abuso de poder e assassinato premeditado cometidos por Davi, ele pode perdoar você. Se ele pode transformar a maior falha de Davi em canal para a vinda do Messias, ele pode transformar seu maior erro em testemunho de sua graça. A questão não é se seu pecado é grande demais. A questão é, você está disposto a parar de esconder, parar de justificar e simplesmente dizer como Davi disse: pequei contra o Senhor? Psicólogos cristãos que trabalham com pessoas lutando com culpa patológica explicam que há diferença crucial entre culpa e vergonha. Culpa diz, eu fiz algo errado. Vergonha diz, eu sou errado. Culpa pode levar a arrependimento e mudança. Vergonha leva a desespero e autodestruição. O inimigo de nossas almas quer que vivamos em vergonha, paralisados, convencidos de que somos irredimíveis. Mas Deus oferece perdão que remove a culpa e transforma a identidade. Você não é definido por seu pior momento. Você é definido por quem Deus diz que você é. Amado, perdoado, redimido, transformado. Mas é crucial entender que perdão genuíno exige 3 elementos que vemos claramente na história de Davi. Primeiro, reconhecimento honesto do pecado, sem desculpas ou justificativas. Davi não disse, mas Batseba era muito bonita. Urias não precisava ser tão teimoso. Eu estava estressado com as responsabilidades do reino. Ele disse, pequei, sem mas, sem transferir culpa. Posse completa da escolha errada. Segundo, fé na misericórdia de Deus maior que o tamanho do pecado. Davi não ficou preso em desespero. Ele clamou pela graça que sabia que Deus oferecia, mesmo não merecendo. Terceiro, disposição para viver com as consequências enquanto confia na restauração divina. Davi não fugiu das consequências. Ele não se tornou amargo com Deus. Ele as aceitou e continuou confiando que Deus traria bem do que foi mal. Teólogos da santificação. O processo de crescimento em santidade ao longo da vida cristã explicam que maturidade espiritual não é medida pela ausência de falhas, mas pela velocidade e profundidade do arrependimento quando falhamos. Todos pecamos, todos caímos. A diferença está em como respondemos à queda. Permanecemos no chão, remoendo a culpa? Tentamos levantar sozinhos, fingindo que está tudo bem? Ou corremos para os braços do Pai, confessamos honestamente, recebemos perdão e nos levantamos transformados? O segredo esquecido do perdão de Davi é este. Seu maior fracasso se tornou sua maior credencial para ministério. Quando Davi disse no Salmo 51, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, ele estava profetizando seu próprio futuro. Ele se tornaria voz de esperança para todos que caíram, todos que falharam, todos que se perguntam se há caminho de volta. Até hoje, 3.000 anos depois, pessoas em todo o mundo leem o Salmo 51 e encontram palavras para seu próprio arrependimento. Eles veem Davi e pensam, se Deus perdoou e usou Davi, há esperança para mim. Isto é o que o apóstolo Paulo chamaria de ministério da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos reconcilia consigo mesmo não apenas para nosso próprio benefício, mas para que possamos ser agentes de reconciliação para outros. Suas feridas curadas se tornam fonte de cura para outros ainda sangrando. Seu testemunho de transformação se torna esperança para outros ainda presos.
Isto não significa glorificar o pecado ou ser irresponsável quanto à santidade. Significa reconhecer honestamente que todos nós somos mendigos, mostrando a outros mendigos onde encontrar pão. Aqui está algo que especialistas em trauma e cura espiritual confirmam. Vergonha prospera no segredo. Pecado não confessado, mantido nas sombras, cresce e apodrece como ferida infectada. Mas quando trazido à luz, confessado diante de Deus e quando apropriado diante de conselheiros espirituais confiáveis, ele perde poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há poder libertador em parar de fingir, em tirar a máscara, em admitir: eu pequei, eu falhei, eu preciso de ajuda, eu preciso de graça. E aqui está a parte mais linda. Deus já sabia. Ele sempre soube. Você não está revelando informação nova a Ele quando confessa. Você está simplesmente concordando com o que Ele já conhece e está pronto para perdoar. O Salmo 139 diz que Deus conhece nossos pensamentos antes que os formemos, nossas palavras antes que as falemos, nossas jornadas antes que as iniciemos. Ele sabe tudo. E ainda assim, Ele escolhe amar. Ele escolhe redimir. Ele escolhe transformar. Deixe eu compartilhar algo que mudou minha própria compreensão da graça. Durante anos, pensei que o objetivo da vida cristã era nunca pecar. E cada falha era devastadora, porque parecia provar que eu era fracasso espiritual. Mas então, comecei a entender. O objetivo não é perfeição imediata. O objetivo é direção. O objetivo não é nunca cair. O objetivo é levantar mais rápido cada vez, arrepender mais profundamente cada vez, confiar mais completamente cada vez. Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A diferença não é que justos não caem, é que eles se levantam, e eles se levantam não por força própria, mas pela mão estendida de Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, declara: Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Esta é a postura do crente verdadeiro. Não negação da queda, mas confiança na restauração. Não pretensão de força, mas dependência da graça. Não desespero na escuridão, mas certeza de que Deus é luz que dissipa todas as trevas. Então, o que você faz agora com esta mensagem? Primeiro, pare de fugir de Deus por causa do seu pecado. Corra para Ele. Ele não é o juiz severo esperando para condenar você. Ele é o Pai amoroso, esperando para abraçar você, como o pai na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Segundo, confesse especificamente. Não generalidades vagas como: Senhor, perdoa meus pecados. Nomeie o pecado. Reconheça o que você fez de errado e contra quem você pecou. Terceiro, creia na promessa de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não talvez perdoe, não tentará perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar. É promessa, não possibilidade. Quarto, aceite que pode haver consequências naturais do seu pecado, que não serão removidas imediatamente, assim como Davi viveu com consequências. Mas confie que Deus trabalhará até mesmo através dessas consequências para seu bem e sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 1 garante: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode haver disciplina, pode haver correção, mas não há condenação. Você não é rejeitado. Você não é abandonado.
Você é filho amado sendo disciplinado para seu próprio bem. Quinto, deixe sua história de restauração se tornar testemunho de esperança para outros. Quando Deus o levantar, quando Ele transformar sua vergonha em glória, não guarde isso para si mesmo. Compartilhe, não para glorificar o pecado, mas para magnificar a graça. Alguém ao seu redor está lutando com o mesmo tipo de falha que você experimentou. Seu testemunho pode ser o que impede que eles desistam. Sua história de redenção pode ser o fio de esperança que os mantém segurando até que experimentem seu próprio encontro com a graça transformadora de Deus. E, finalmente, entenda que Deus não está interessado apenas em perdoar seu passado. Ele está interessado em transformar seu futuro. Ele não quer apenas apagar seus erros. Ele quer reescrever sua história. Ele não quer apenas limpar sua culpa. Ele quer reconstruir sua identidade. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, declaram: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é a promessa de Deus para você hoje. Ele está fazendo algo novo. Não importa quão árido seu deserto espiritual, Ele pode fazer brotar rios. Não importa quão perdido você esteja no ermo de suas próprias escolhas erradas, Ele pode abrir caminho. A pergunta de Deus não é retórica. Porventura, não o percebeis? Ele está perguntando, você consegue ver? Você consegue discernir os primeiros sinais da obra redentora que Ele já começou em sua vida? Ou você está tão preso olhando para trás, para seus fracassos, que está perdendo o movimento de Deus em direção ao seu futuro? O segredo esquecido do perdão de Davi é que perdão divino não é apenas transação legal, onde culpa é removida. É transformação radical, onde identidade é reconstruída, propósito é redefinido e destino é redirecionado. Davi não se tornou apenas Davi, o homem que foi perdoado. Ele se tornou Davi, o homem que conhece o coração de Deus de forma que poucos conhecem. Ele se tornou Davi, cuja adoração tem profundidade nascida de ter sido resgatado do abismo. Ele se tornou Davi, através de cuja linhagem, apesar de suas falhas, viria o Salvador do mundo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é definido por seu pecado. Você é definido pelo que Deus fala sobre você. Em Cristo Jesus, você é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, proclama: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não está se fazendo lentamente. Se fez novo. Já aconteceu. No momento que você colocou sua fé em Cristo, sua identidade foi transformada. Agora, o resto de sua vida é processo de sua realidade externa alcançar sua identidade espiritual verdadeira. Que você não esqueça esta verdade. O mesmo Deus que transformou o maior escândalo de Davi em canal para a vinda do Messias, pode transformar seu maior arrependimento em testemunho de sua graça incomparável. Que você não esqueça que o salmo mais citado sobre arrependimento em toda a história da Igreja foi escrito pelo homem que cometeu adultério e assassinato. Que você não esqueça que o rei cuja linhagem produziu Jesus Cristo era o mesmo rei que falhou tão profundamente. Que você não esqueça que Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas rendidas. Ele não busca os que nunca caíram. Ele busca os que, quando caem, se voltam para Ele com coração quebrantado e contrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre sua vida neste momento: você não está desqualificado. Seu passado não define seu futuro. Seu erro não é sua identidade. Deus não terminou com você. Na verdade, Ele pode estar apenas começando. Assim como Ele não rejeitou Davi, mas o transformou e o usou poderosamente nos anos após seu arrependimento, Ele não rejeitará você. Ele está esperando.
esperando que você pare de fugir e corra para seus braços, esperando que você confesse honestamente, esperando para falar sobre você as mesmas palavras que ele falou sobre Salomão, amado do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem não da ausência de problemas, mas da presença de Deus, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você experimente a profundidade do amor de Deus, que não é diminuído por suas falhas. Que você conheça a largura da graça de Deus, que cobre até mesmo os pecados que você pensava serem grandes demais. Que você viva na altura da esperança de Deus, que vê não apenas quem você foi, mas quem você está se tornando através do poder transformador do Espírito Santo. E que toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao único que é digno, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo poder do Espírito Santo. Amém.